No vídeo, há um dispositivo que mensurou a pressão à medida que afundava-se a garrafa PET, o volume de ar comprimia-se, mas aumentava essa medida. Que são essas unidades bar? O bar não é Pascal propriamente. Um bar define-se como sendo 100.000 pascais, ou como sendo 100 kilopascais, que é equivalente a essa quantia de zeros, ou que também na notação científica é equivalente a 10 à quinta potência de pascais. Mas por que tem que ser bar, a unidade de medida? Em breve veremos, nos próximos vídeos veremos, por que tem que ser a sua praticidade, a definição de um bar. Mas não deixa de ser nada além que 100.000 pascais. Por exemplo, as barragens. As barragens são estruturas desenhadas pelas pessoas. A engenharia civil permite ter essa grande construção. Uma barragem de concreto, uma barragem de terra e uma barragem de pedra também, ou de pedra e de terra, que tem na usina da Itaipu. Mas não poderia ser uma parede completa, porque sabe-se que a pressão aumenta proporcionalmente com a profundidade. Ou seja, que esse segmento de superfície que pertence a essa barragem na parte inferior, à medida que está mais profunda, mais força que experimentará e haverá que desenhá-la para que não se destrua, não quebre-se essa parede. Por isso que a barragem da Itaipu, a principal construção de concreto, tem um formato de delta, no qual permite direcionar parte da força para baixo, para aumentar o atrito com o lenço de rochas do rio Paraná, e a outra parte compensada com o mero peso e a superfície tão abrasiva, o atrito que existe com a barragem. Dessa forma se consegue ter uma estrutura oca, mas que, aproveitando a força da água, nesse caso a pressão da água a essa profundidade, a própria estrutura mantém-se em virtude seu equilíbrio como consequência desse direcionamento dessa parede em formato de delta. Vamos analisar esse exemplo, o exemplo número 4. Tens um reservatório de 5 metros cúbicos de água, cujo nível superior está aqui, nessa parte visualizada. Mas na casa tem uma torneira, que está a 30 metros de diferença de altura, de elevação. Qual deverá ser a pressão da água que sai pela torneira? E para responder essa pergunta, vale mais a pena que expressar a pressão, mas é a diferença de pressão, ou seja, a diferença de pressão é a que associa-se com essa diferença de alturas, porque o nível da água está a 30 metros por cima ou a torneira está a 30 metros por baixo do nível da água. Mas o que caracteriza a água, a substância fisicamente, é a sua densidade, H2O. A gravidade é a diferença de altura. Tem-se uma densidade para a água de 1 tonelada por metro cúbico, a aceleração gravitacional 9,8 metros por segundo ao quadrado e a diferença de altura 30 metros. Mas nesse caso específico das unidades, poderia simplificar-se metros de altura com metros cúbicos do volume para ter metros ao quadrado. E quilogramas vezes metros por segundo ao quadrado são newtons de força que distribui-se em metros quadrados, ou seja, Pascal. E substituindo essa informação específica após uma multiplicação, teria-se uma diferença de pressão equivalente a 294 kilopascais, que poderia ser expresso no sistema imperial de unidades, libras de força por polegada quadrada, sabendo que uma libra de força é a força do peso de uma massa equivalente a uma libra, e uma polegada é um pouco maior que 2 centímetros, 2,48 centímetros, tem-se que uma libra de força é equivalente a essa informação em kilopascais. Simplificando kilopascais e kilopascais, tem-se justamente que a diferença de pressão da água quando sai na torneira em relação ao nível da água no reservatório é equivalente a 42,6 psi. Não, parece bastante, parece pouco. Não sei, mas o pneu de um carro, o pneumático, preenche-se com ar e calibra-se para que esteja 30, 33, 35 psi de um carro normal, familiar, um carro popular. Por outro lado, também poderia expressar-se a mesma informação, diferença de pressão, não em kilopascais, nem psi, poderia ser atmosferas. Sabe-se que a pressão atmosférica, e em breve veremos um vídeo mostrando esse resultado, que a pressão atmosférica é equivalente a 1
ou melhor dito, 101,3 kPa ou 1,013 bares. Nesse caso, em kilopascais com kilopascais, simplifica-se e a essa diferença de altura ou de profundidade de 30 metros, experimenta-se quase 3 vezes mais pressão atmosférica que simplesmente na parte superior, há um incremento de quase 3. Então poderia associar-se, em média, fazendo uma boa estimativa, que se uma pessoa mergulha a 50 metros de profundidade, experimentaria quase 5 vezes a pressão atmosférica. Muito bem, muito boa estimativa. Mas essa pressão mensurada aqui, ou quantificada com essas 3 unidades alternativas, é o que se conhece como a pressão manométrica, pois a pressão absoluta é a que experimenta a própria torneira, mas a torneira também está imersa no meio externo. O reservatório também está imerso no meio externo, e esse meio externo é o próprio ar que está à pressão atmosférica, portanto, a pressão absoluta ou total tem que ser a contribuição da manométrica mais do meio externo, implicando que em kilopascais deva ser essa informação. A água que sai pela torneira está sobre uma pressão absoluta maior que a manométrica. Mas tem muita gente, em outro contexto, que tem sofrido. O vazamento, o fluxo de água é muito pouco aqui, é uma diferença de altura menos que 1,50 m. Recomenda-se que a caixa de água esteja a uma altura maior que 1,50 m para que haja uma boa vazão, para que o fluxo de água no chuveiro seja ótimo. Mas às vezes não acontece. Às vezes, sobre o segundo andar, já na parte superior, tem essa caixa de água e o banheiro que está no segundo andar tem pouca pressão. E a água sai muito quente porque não tem uma boa vazão. Mas se for no andar o primeiro, dado uma diferença de altura maior, o fluxo de água poderia ser muito e talvez o chuveiro nem esquente. Haverá que reduzir um pouquinho essa pressão. Existem dispositivos, umas pequenas válvulas que se põem, umas pequenas obstruções que se põem para diminuir a pressão e poder esquentar essa massa de água. Mas à medida que aumenta a diferença de altura, maior será a pressão e maior será a sensação de tomar um bom banho. Por isso que existem reservatórios de água que estão a diferença de altura, mas o cano que leva essa água para baixo não poderia ser de PVC. Tem que suportar a pressão a essa diferença de altura. Às vezes, o próprio reservatório está numa colina, num lugar elevado. Então, deve ter algum cano para abastecer e outro cano para poder escorregar essa água e ser levada para os diferentes lares. Mas a própria estrutura deverá suportar a pressão da massa de água e a força que faz sobre as paredes desse recipiente, desse tanque, desse reservatório. Algo que não aconteceu justamente se não formos a pensar nesses reservatórios que existem de muitas classes. Que não aconteceu, por exemplo, em Florianópolis, no ano 2023, 2024. Alguém desenhou um reservatório em formato de piscina, mas muito ao lado tinha um reservatório em formato cilíndrico, que distribui muito melhor as forças, os esforços e, portanto, não se deformaria tão fácil. Pois na hora de preencher e esvaziar, não houve suficiente resistência no material para suportar esse desabamento. Por que desenhar um reservatório em formato retangular, se até as piscinas das crianças têm um formato quase circular? Se formos a comparar com o formato retangular em relação ao circular, as forças que agem a uma dada profundidade sobre esse formato retangular seriam essas. E facilmente se consegue observar que nos cantos é muito mais fácil de poder quebrar, porque as forças que agem nessa direção tão abrupta que houve uma mudança são perpendiculares. Enquanto o formato circular, as forças distribuem-se mais homogeneamente, mais uniformes, algo que não acontece com o formato retangular, muito propenso nesses cantos, nessas esquinas. Mas se for circular,
a uma distribuição uniforme, isso faz com que a força distribua-se homogeneamente, como se observa aqui nessa piscina, por mais que existam esses pilares de suporte para que não diminua a altura da parte superior, suportam parte do peso, mas a grande maioria do peso é suportada pela própria superfície e também na expansão, porque quando enche-se com água, essa superfície, essa lona, esse material isolante, o que contém a água, justamente expande-se, mas você consegue expandir uniformemente, sem quebrar-se. E por que tem que ser uniforme o formato que tenha uma simetria circular? Porque é uma simetria muito bonita, mas a própria natureza tem mostrado isso. A tensão superficial você consegue observar no espaço que uma bolha de água, ou nesse caso uma massa de água, tem um formato esférico. A tensão superficial faz com que haja uma boa coesão entre as moléculas e, consequentemente, o volume seja menor. O volume seja ou dado pelo próprio líquido, mas que a superfície seja a menor superfície e o maior volume, obtendo um formato esférico. E retornando aos manômetros, os instrumentos de medidas, ou a pressão manométrica, mensura-se mediante algum dispositivo que está imerso no meio externo. Por exemplo, esse de cá tem unidades de PSI, também como bares, e funciona como o que se chama coloquialmente de língua de sogra, um dispositivo que é preenchido com ar sob pressão e, portanto, tenta recuperar seu formato linear, puxando uma agulha e, dessa forma, marcando a notação, ou marcando o registro de a pressão que faz esse objeto se formar, proporcionalmente à pressão. Teria-se essa informação mensurável. Mas também existem outros. Poderia ser esse que parece uma caneta, para mensurar a pressão pneumática em libras por polegada quadrada, PSI, ou esse dispositivo que é muito comum nos postos de combustível para aumentar ou diminuir aqui e ao final apita, pois preenche os pneumáticos dada uma diferença de pressão a respeito da pressão atmosférica, porque o próprio dispositivo também está imerso na pressão atmosférica. Geralmente um pneumático 33 libras de pressão, ou PSI, é o mais comum. Ou também esse de cá, que se usa na medicina para mensurar a pressão corporal sanguínea de uma pessoa, mas expressa em outras unidades, milímetros de mercúrio. Por que tem que ser milímetros de mercúrio e não as unidades anteriores? Para responder essa pergunta, no próximo vídeo, porque eles têm outra pergunta. A roda de um trator e a roda de uma bicicleta têm o mesmo formato de roda, mas a bicicleta suporta o peso de uma pessoa e o trator suporta o peso do próprio trator. Tem tratores de muitos tamanhos e muitas massas, mas é muito maior o peso do trator que a própria roda. Geralmente se diz que quanto maior seja a pressão, maior é a força. Tem uma tendência geral para isso, só que a superfície do pneumático do trator é tão grande que não necessitaria a mesma pressão que necessita-se para preencher ou para calibrar o pneumático de uma pessoa e suportar o peso de uma pessoa, o pneumático da bicicleta de uma pessoa. Menos a metade, geralmente 22, 24 PSI, mas uma bicicleta poderia ser 50 ou mais, se for o caso de uma bicicleta cuja roda seja muito fininha, de velocidade. Mas a pressão em pneumático está associada a gases, e gases estaria vinculado com a teoria cinética dos gases, as colisões coletivas das moléculas ou dos átomos que constituem esse gás em relação ao recipiente que o contém. Essas colisões que poderíamos considerar elásticas